Olha, tem uma pergunta que não quer calar para quem conhece a jornada do Guts, o espadachim negro de Berserk. Depois de uma vida inteira de violência, uma violência quase inimaginável, qual seria o destino final dele? Para responder isso, a gente vai fazer algo ousado. Vamos colocá-lo no tribunal mais rigoroso que existe na literatura, o Inferno de Dante Alighieri. A questão aqui não é nem se ele vai para o inferno, mas onde exatamente. Cada um dos 9 círculos pune um tipo de pecado. E essa jornada para encontrar o lugar certo para o Guts vai acabar revelando muito sobre a verdadeira natureza da alma dele. Pois é, fizeram uma análise super detalhada sobre isso, quase uma autópsia teológica. E para a gente chegar nesse veredito, não tem atalho, não. É preciso descer junto com ele, círculo por círculo, e ver que portas se fecham no caminho, até que uma, inevitavelmente, se abra para ele. Mas antes de começar, um ponto super importante. A gente está jogando com as regras do Dante, ok? Pensa nisso como se fosse uma simulação, onde as leis da física foram trocadas pelas leis da teologia cristã medieval. O que o Guts acredita ou deixa de acreditar não importa aqui. As leis do inferno são absolutas. E o cenário desse julgamento é o mais brutal possível. Guts morre exatamente como viveu, sem batismo, sem pedir perdão e, talvez o mais importante de tudo, sem se arrepender de absolutamente nada. Ele encara o juiz final de pé, com o sangue de incontáveis inimigos nas mãos. Essa frase, nossa, ela resume tudo, né? Isso não é ateísmo, isso é puro desafio. É uma declaração de autossuficiência tão radical que chega a ser um tapa na cara do divino. Ele não quer salvação, não quer ajuda, não quer nada, ele só quer que o deixe em paz para lutar a guerra dele. E na teologia de Dante, essa atitude toda tem um nome: contumácia. É a teimosia, a recusa obstinada em se curvar. Então o que está sendo julgado aqui não são só os atos do Guts, mas essa vontade de ferro que simplesmente rejeita qualquer poder acima dela. É isso que carimba o passaporte dele direto para o inferno. Certo, com as regras bem definidas, a descida começa de verdade. E como em uma boa investigação, a gente vai começar pelo processo de eliminação. Vamos passar pelos círculos do alto inferno, onde os pecados são mais de fraqueza do que de maldade pura. O limbo é para os virtuosos que não foram batizados, mas o Guts é tudo menos passivo. Então, fora de questão. Luxúria, gula, avareza, esses são pecados de quem perde o controle para os próprios desejos. O Guts faz o exato oposto. Ele não perde o controle, ele usa o controle como uma arma. Seus impulsos são todos canalizados para um único objetivo: a matança. A ira no 5º círculo, essa parece uma boa aposta, né? Mas é aqui que está o pulo do gato na lógica de Dante. A ira do 5º círculo é uma explosão, uma perda de razão. A violência do Guts é outra coisa. É fria, é metódica, é a profissão dele, a identidade dele. Não é um momento de fúria, é um estado permanente. E essa escolha consciente de usar a violência o joga para muito além, para os abismos do baixo inferno. E aqui estamos. Deixamos para trás os pecados da carne e da emoção sem controle. Chegamos ao domínio da malícia, da maldade consciente. Bem-vindo ao 7º círculo, o lar daqueles que escolheram, de propósito, causar dor e destruição. E olha só quem guarda a entrada, o Minotauro, o símbolo perfeito da fúria bestial. É quase um espelho da própria luta do Guts contra a besta das trevas dentro dele, aquela parte que só quer carnificina. Ele, de certa forma, chegou em casa. A atmosfera aqui é de pura violência. Esse círculo se divide em 3 anéis. Violência contra si mesmo? De jeito nenhum. Guts é a personificação da vontade de sobreviver. Violência contra Deus? Sim, a atitude dele é bem desafiadora, mas a violência dele é concreta, é de carne e osso, não teológica. O que nos leva, por eliminação, à única conclusão possível: o primeiro anel para os violentos contra o próximo. A vida inteira dele foi isso. Então, o martelo da justiça divina bateu. O destino de Guts é o Flegetonte, um rio feito do sangue fervente de todas as vítimas da violência da história. É lá que ele vai se juntar aos tiranos, aos assassinos, aos senhores da guerra. Mas, no inferno de Dante, saber o lugar é só metade da história. A outra metade, a mais terrível, é a punição. E para entender isso, a gente precisa conhecer a lei mais genial e, ao mesmo tempo, mais cruel de todas: o contrapasso. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. A punição é um espelho do pecado. A alma é forçada a reviver uma versão pervertida do seu crime, para sempre.
É uma ironia divina, poética e cruel. Não é uma punição qualquer, é uma sentença feita sob medida. E para o Guts, o contrapasso é uma obra de arte sádica. O sangue que ele derramou com tanta frieza em vida, agora queima a pele dele sem parar. Ele fica mergulhado na consequência literal de seus atos. Os guardas, os centauros, meio homens, meio bestas, são um lembrete constante do monstro que ele mesmo carrega. E se ele tenta lutar, se tenta sair, flechas o empurram de volta. O grande guerreiro virou um alvo impotente. Mas o auge da crueldade, o toque final de mestre dessa tortura é este. Ele está desarmado. A matadora de dragões, que era mais que uma arma, era uma extensão da alma dele, o símbolo da sua luta, foi tirada. No inferno ele não tem nada. O homem que se definiu pela sua capacidade de lutar foi despido da única coisa que lhe dava identidade. E essa imagem final nos leva a uma última reflexão. Guts sempre foi conhecido como o lutador. Como essa identidade sobrevive à danação eterna? Ou melhor, como ela é pervertida por ela? Em vida, ser o lutador significava agir, revidar, impor a própria vontade contra o destino. Era uma luta ativa. No inferno, ele ainda luta, mas a luta mudou. Agora é a luta passiva de suportar. A força dele não está mais no ataque, mas na resistência silenciosa, teimosa contra uma dor que nunca, nunca acaba. Sua capacidade de agir foi trocada por uma resistência completamente fútil. E isso deixa no ar uma pergunta bem perturbadora. Se a essência do Guts sempre foi lutar contra um sofrimento avassalador, o que o inferno realmente fez? Destruiu a identidade dele ou apenas a destilou à sua forma mais pura e eterna? Talvez, para o lutador, o inferno não seja um fim, mas simplesmente a batalha final. Uma batalha sem esperança e, acima de tudo, sem fim.